Caros acadêmicos, bem-vindo à nossa socialização do PAPE da prática. Seguimos criteriosamente a proposta da instituição e dentro do tema referencial, o ensino de novos temas com novas tecnologias, trouxemos o tema Inclusão Digital, formação de professores para a utilização dos recursos tecnológicos de aprendizagem. A equipe é composta por 4 acadêmicos: Anísio Barbosa de Souza Neto, Jorge Luiz Sacairi, Juliane Barbosa Leal e Nasla Noêmia de Alcântara. O resumo do nosso trabalho vai falar um pouco sobre como compreender a tecnologia inserida no contexto da educação no município de Portel, vai falar sobre o seu papel, a sua diversidade empregada no processo de ensino-aprendizagem, vai retratar um pouco sobre os pontos negativos e os pontos positivos, e dentro disso vai falar também sobre a nossa metodologia de trabalho, os resultados obtidos ao final da pesquisa. Nosso trabalho se utiliza das seguintes palavras-chave: formação, tecnologia e educação. Introdução. Diante do desenvolvimento tecnológico, se faz necessário discutir sobre os benefícios que a tecnologia proporciona para a construção do conhecimento. O objetivo geral da pesquisa é construirmos algumas questões que implicam na relação existente entre a educação e as novas tecnologias no ambiente escolar, a sua importância no processo de ensino e aprendizagem, o papel do professor antes do desenvolvimento tecnológico e seu papel após esse desenvolvimento, e também como enfrentar os desafios impostos pela sociedade contemporânea diante da diversidade de conhecimentos no mundo globalizado. Depreende-se, então, tal necessidade da formação continuada de professores na inclusão digital para suas metodologias dentro da sala de aula, contribuindo para o ensino mais atual, dinamizado e que, apesar das dificuldades presentes como um todo de forma geral, é uma poderosa ferramenta que, se utilizada de forma correta, contribuirá demasiadamente para a grande evolução da educação na sociedade. Sendo assim, este trabalho visa trabalhar esses fatores passando por pesquisas que destacam a importância da inclusão digital dentro das metodologias e estratégias de ensino, mediada pela formação de professores que saibam fazer o uso correto das tecnologias digitais, dando ênfase em sua contribuição para o ensino, passando por seus pontos negativos e positivos, destacando informações do Estado e do município de Portel Pará como elaboração de pesquisa qualitativa. Fundamentação teórica. Atualmente, o mundo encontra-se em uma era digital em que gradualmente os diferentes nichos da sociedade precisam se adaptar. Os avanços tecnológicos vieram trazer melhoria para a sociedade, de modo que os serviços e utilidades estejam cada vez mais presentes na vida das pessoas. Os autores Tamanini e Souza dizem que, em contrapartida dos avanços tecnológicos, também aumentaram as desigualdades sociais e, simultaneamente, um crescimento elevado daquilo que vai ser chamado de infoexclusão. Como citam os autores Bonilla e Oliveira, 2011, a universalização da TIC vem como uma possibilidade para combater a exclusão digital. No entanto, eles afirmam também que há necessidade de entender o quanto o termo inclusão digital é relativo, o qual vem sendo objeto de estudos e debates, enquanto o âmbito educacional ainda que diferentes objetos tecnológicos trazem uma inovação, a escola ainda encontra dificuldades para imergir nesse contexto, de modo que tais avanços seguem uma velocidade ao qual o meio de ensino não consegue acompanhar. Tamanini e Souza, 2019.
Esse grande desafio apresentado aos educadores precisa ser tratado de maneira acessível. Assim, é necessário entender como o educador pode fazer uso das tecnologias para, de fato, fazer um novo, assim como dizem Brito e Purificação, 1997, página 4. Esse autor evidencia que as novas tecnologias não fazem um novo professor, mas formam uma ferramenta muito importante para fazer um novo método de ensino, ou mesmo aprimorar os existentes. A base da formação dos professores, infelizmente, ainda não aborda nada sobre utilização de novas tecnologias para a composição de ensino-aprendizagem. Mas, com toda certeza, uma educação desprovida de tecnologias pode ser resumida no discurso simples de que transfigura-se num ambiente de monotonia, sem estímulo. Pois nos dias de hoje estamos lidando com uma geração conectada à internet e precisamos alinhar nossos planos de aula para acompanhar essas gerações dentro e fora das escolas. Segundo os dados da Central Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, como a pesquisa TIC Educação 2016, demonstram que 54% dos professores não cursaram graduação em disciplina específica sobre como usar o computador e internet em sala de aula. E também cerca de 70% não obtiveram nenhum tipo de formação continuada em relação a esse tema. Em relação àqueles que fazem uso dessas tecnologias, 20% afirmam que a capacitação contribui significativamente para a atualização no contexto tecnológico e de ensino. Posteriormente, em 2019, outra pesquisa feita pela TIC Educação demonstrou que 19% dos professores não se sentem afetados pela ausência de formação para o uso do computador e da internet nas aulas, enquanto 26% disseram que dificulta um pouco e outros 53% disseram que dificulta muito. Uma minoria afirmou que na escola isso não se pratica. 3 pontos aqui para a gente pensar, e o primeiro deles é o recurso. Em uma pesquisa realizada pelo movimento Todos pela Educação em 2017, 66% dos professores afirmaram que não há um número suficiente de equipamentos. Tudo isso somado a 64% que indicam a precariedade da internet como um fator limitante na atuação dos educandos. Sabemos que o recurso ele é essencial, e se não tem uma internet, não tem equipamentos e uma escola que disponha isso para os alunos, a gente não consegue levar a educação para a frente. E essa falta de recursos ela tem impedido que vários municípios durante a pandemia tivessem essa disponibilização das aulas. Evidente também que isso aconteceu no município de Portel, onde as aulas ficaram paralisadas por cerca de 1 ano por essa falta de recursos. O segundo ponto vai falar sobre o ensino, especificamente o ensino de história. Antigamente, os professores e as suas formações se davam através da escola tradicional, do ensino tradicional, onde os professores, a maioria deles, tinham um livro didático como um único meio de apoio, que era repassado o conhecimento para os alunos. Buzignani e Fagundes reforçam esse pensamento em uma citação em 2013 que diz assim: analisando o ambiente educacional de atuação, pode-se perceber que a maioria dos professores se formou em escola de ensino tradicional, onde a história por muito tempo foi expositiva e teórica, com fatos a serem memorizados, e quase sempre o livro didático era o único apoio para a pesquisa, tanto para professores como para alunos. O terceiro ponto vai falar sobre as TICs e a formação do professor. Concordando com Oliveira, em 2010, com os avanços da tecnologia e o surgimento de novos recursos na educação, os professores e alunos necessitam de uma nova relação, já que esses implementos das novas tecnologias requerem um novo professor ou uma nova maneira de dar aula. Nesse sentido, é importante que os professores busquem a formação continuada, cursos que ofereçam a utilização das TICs na educação.
Assim, eles poderão contribuir na produtividade do ensino-aprendizagem, tanto deles como professor e como a aprendizagem dos alunos. Portel e os desafios da inclusão digital. Para nos situarmos sobre o tema em pauta, primeiro precisamos entender o conceito de inclusão digital. Qual é a definição que podemos atribuir a este termo? E o conceito mais representativo de inclusão digital é que todos os cidadãos tenham disponível de modo igualitário oportunidade de acesso às tecnologias de informação e comunicação, aquilo que conhecemos como as TICs. Em outras palavras, a inclusão digital representa a democratização da tecnologia. Definido o termo, não há como negar que dentro desse contexto tecnológico que se expande não só no dia a dia da vida das pessoas, como também no dia a dia das rotinas educacionais, que o desafio da inclusão digital neste município é grande. Por isso não foi difícil detectar os principais problemas que precisam ser superados. Apontaremos os 3 que consideramos os mais relevantes. Problema 1: desigualdade social. Hoje, uma realidade assustadora. Uma grande parte das famílias portelenses não tem o básico, o mínimo necessário, como alimento, roupas e calçados. E aí se pensa logo, se não há condição de ter o básico, como adquirir esses aparelhos eletrônicos? Quem não quer ter um computador, um celular de última geração, um tablet, um notebook? Como, se você não tem às vezes o que comer, aderir a um plano de internet, ter um Wi-Fi em casa? Tamanini, ele chama a nossa atenção para aquilo que ele define como
internet. Sabe-se que a nossa internet, ela não chega através de fibra ótica. Consequentemente, não podemos ter um serviço de banda larga. É uma realidade que a nossa internet no município ainda deixa muito a desejar. Mesmo para aquelas pessoas que podem pagar por ela. Mas não dá para negar que ainda é um preço que onera o orçamento das famílias portelenses com menos condição econômica. O terceiro problema que queremos apontar dentro desse processo da inclusão digital está na área da educação. É muito claro as dificuldades que os professores estão encontrando para inserirem as novas tecnologias de ensino e aprendizagem dentro de sala de aulas. E a falta deste domínio expõe uma necessidade urgente da formação continuada do professor. É preciso que se faça essa correção, garantindo que cada professor que tem dificuldade com o uso dessas tecnologias sejam auxiliados no processo de ganho da autonomia profissional. Assim, evitaremos não só os traumas e as condições adversas necessárias, mas também que o aluno não se sinta submetido apenas em uma relação hierárquica com o professor. O que me chama a atenção, caros acadêmicos, é que esses problemas, eles estão interligados. Porém, cada um com suas particularidades. O que dificulta ainda mais esse problema. A pergunta é: o que fazer? Como resolver? Estamos na era digital. O mundo e as pessoas estão cada vez mais conectados. É preciso, sim, que haja planejamento e investimento, não só do setor público, mas também do setor privado, para que nesse processo de inclusão digital possa contemplar todos, sem distinção. A nossa metodologia se baseou na utilização de estudos bibliográficos, utilizando de pesquisas digitais, experiências pessoais e observação de nossa vivência dentro das instituições públicas da zona rural e urbana de nosso município. Algumas das fontes bibliográficas citadas na pesquisa foram Souza e Tamanini, que citam seu ponto de vista sobre o acesso digital, assim como também é citado o pensamento de Brito,
que fala sobre as oportunidades criadas pelo novo. Em nossa discussão, observando os resultados encontrados, percebemos que esse processo de ensino com auxílio digital tem uma importância muito grande e que não recebe a valorização necessária, fazendo com que esse processo de adaptação siga a passos curtos, podendo perceber que, de forma igual, o despreparo dos profissionais na educação em conhecer e utilizar os meios digitais, muitas vezes por falta de oportunidade de formação ou da estruturação do ambiente onde trabalha, também afeta bastante o educador. Vale também reforçar que nesse período de pandemia, por conta do Covid-19, notamos o quão grande é o despreparo e percebemos a necessidade de dar prioridade na inclusão digital, tanto em uma visão municipal quanto em uma visão nacional. Para concluir, neste estudo abordamos os principais pontos da importância da inclusão digital no sistema de ensino e as dificuldades que enfrentamos para tal ação. Também foi de maneira distinta que expressamos as complicações que as instituições tiveram na pandemia para se adequar ao sistema de ensino EAD. Desta forma, concluímos que o governo não dá a dimensão de relevância correta para que as instituições educacionais construam uma preparação adequada a um sistema de ensino voltado para uma espécie de estudo com elementos e auxílios digitais. O nosso trabalho teve como referências autores como Bonilha, Ferreira, Kenshi, Oliveira, Tamanini. E também foram utilizadas algumas pesquisas em sites e artigos falando sobre as TICs na educação e a tecnologia no sistema educacional. Desde já, agradecemos a todos pelo tempo e pela atenção, agradecemos a oportunidade e, para encerrar, eu vou citar uma frase de um professor, o Rogério Joaquim, que diz assim: usar recursos digitais não é garantia de aprendizagem. A tecnologia é mais uma ferramenta que precisa do talento do professor, interesse do aluno e o acompanhamento da família. Obrigado.